bem-vindos para o primeiro dia da semana de seminários e minicursos do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Como sempre, é uma grande alegria receber vocês aqui para este momento em que nós temos a oportunidade de nos encontrar, não só alunos, mas também professores, para este importante momento, né, acadêmico, que, enfim, está localizado mais no final do semestre letivo, mas igualmente importante e relevante. Então, sejam muito bem-vindos. É sempre uma grande alegria ver esse auditório cheio neste momento, portanto, de encontro entre alunos e funcionários. Hoje nós temos um dia bastante cheio, né, com muitas atividades nessa mesa de abertura do seminário. Inclusive, nós pedimos desculpas pelo pequeno atraso, nós tivemos alguns contratempos logísticos e operacionais que, né, já foram acertados. Para quinta e para sexta, também para a semana que vem, nós não teremos este tipo de problema. E, enfim, como, né, primeiro ato, então, vamos assim dizer, né, desse seminário de graduação em Relações Internacionais, eu gostaria de passar gentilmente a palavra para a nossa querida diretora do Instituto, professora Isabel, para proferir as suas palavras de boas-vindas e abertura, claro, dessa importante atividade acadêmica. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos, todas e todos. Bem-vindos, todo mundo. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. E, gente, tem vários lugares aqui na frente, tem vários lugares aí no meio. Podem se distribuir, podem ficar à vontade, por favor. Podem passar aqui, fiquem à vontade. Queria começar, como sempre, agradecendo muito a coordenação de graduação pela organização do seminário, agradecer muito as nossas equipes de eventos, de comunicação, sempre por todo o trabalho envolvido, antes, durante e depois, a gente sabe que é muito trabalho. E hoje, especialmente, agradecer imensamente pelas muitas décadas de trabalho do nosso querido professor Márcio Scalesi, que hoje é quem vai oferecer o ato principal, como disse o Ricardo, o ato principal desse seminário, e quem é nosso querido homenageado no dia de hoje. Ele vai proferir a palestra, ou a aula magna, que tem como título Legado Vivido, Legado Abandonado. As gerações não são consumidas pelo tempo, são devastadas pelo esquecimento. É um título, por si só, maravilhoso, muito poético. E eu queria começar com isso, fazendo uma pequena provocação, que eu espero que suscite uma resposta. Adoro as respostas de Marco, as não respostas. Mas a gente viu, em maio desse ano, a sessão marco de 80 anos da Segunda, marcando a Segunda Guerra Mundial, 80 anos da Segunda Guerra Mundial da Assembleia Geral. Nessa sessão, o presidente da Assembleia Geral, Philemon Young, dos Camarões, disse a seguinte frase: os fundadores das Nações Unidas, no caso, não eram idealistas ingênuos, mas sim praticantes da arte de governar, testados pelo conflito e forjados pela história. Esses praticantes da arte de governar eram ingênuos? Somos ingênuos? Quanto de ingenuidade ainda resta nesse sistema internacional e entre nós, que ainda estudamos e pregamos a palavra do sistema internacional aqui? Queria muito ouvir sua resposta, mas ia com isso passar para os nossos próximos atos. Maravilha, Bel. Muito obrigado pelas gentis palavras de abertura do nosso seminário. Gostaria, antes de, enfim, proceder para os demais atos, apenas esclarecer para vocês, conforme foi amplamente divulgado, que nesse semestre nós temos 2 seminários integrados à disciplina de Seminários de Relações Internacionais e Projetos de Políticas Públicas Internacionais. Então, para além dos seminários que vocês estão matriculados, como parte, né, desta semana de seminários, são 2 eventos integrados. O primeiro, que está sendo realizado e liderado pelo professor Kai Kenkel, que aqui se encontra, trata-se, portanto, de um workshop de altíssimo nível que nós estamos trazendo para a PUC-Rio, cujo título é Shaping Cooperation for World Transition, Global South and Global Governance Transformation. Na verdade, esse é um workshop que acontece entre os dias 6 e 7 de novembro, ou seja, quinta e sexta, na parte da manhã e também na parte da tarde. As mesas abertas, que contam como parte da semana de seminários, acontecem, portanto, das 11 às 13 horas,
esses eventos acontecerão aqui também no auditório B8, tá? Lembrando, inclusive, conforme eu mencionei na mensagem encaminhada para vocês, que vocês são mais do que bem-vindos para participarem também das mesas que acontecem na parte da tarde, às 15 horas, se eu não estou equivocado. Infelizmente, as mesas da manhã vocês não vão conseguir participar em função dos mini-cursos, mas aqueles que não estão fazendo, né, mini-cursos nessa parte de 9 às 11 também podem participar dessas mesas que serão organizadas pelo workshop. Esse workshop ele foi amplamente divulgado, tanto pelas redes, como também nos nossos canais de comunicação. Trata-se, portanto, de um evento realizado em parceria, né, com uma plataforma financiada pela União Europeia e, né, conforme o próprio título sugere, busca pensar a partir de algumas temáticas, né, de algumas agendas específicas de cooperação na política internacional, como é possível, então, avançar, né, em propostas mais concretas, eficazes e eficientes de cooperação nesse contexto muito adverso, perdão, do multilateralismo, em que tem se pensado, né, sobre estratégias importantes para superar os desafios, né, do nacionalismo e etc. Qual é o papel do Sul Global nesse sentido? Como eu falei, um evento de altíssimo nível que conta, inclusive, com a participação de alguns professores da casa, alguns professores estarão participando dessas mesas, e a cada dia a gente vai, então, divulgar, né, como a gente tem, né, feito, a programação desse seminário. Tá? O segundo, que acontece, por sua vez, na segunda e na terça-feira da próxima semana, tem como título o seminário O Legado da Segunda Guerra Planetária, o que resta dele na atual ordem mundial. Seminário esse, de alguma forma, né, organizado também pelo professor Márcio Scalesi. Tive a oportunidade de trabalhar com ele também na organização desse seminário. Então, pois é, passei algumas tarefas para ele, então esse é um evento que, de alguma forma, está alinhado a essa atividade que eu mencionei para vocês, porque tenta, né, fazer um balanço, como a professora Isabel muito bem colocou, esses 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma ordem internacional foi criada em 1945, né, com alguns pilares muito claros de funcionamento, e a gente pretende, então, fazer um balanço, né, um reflexo sobre quais dessas estruturas permanecem de pé, o que está, de alguma forma, em declínio, né, e como é que a gente pensa uma possível nova ordem internacional, a partir também de algumas temáticas específicas. Então, se no primeiro seminário vocês terão mesas que vão falar sobre migração e comércio internacional e desenvolvimento, se eu não me engano, nesse outro seminário também a gente pensa a partir de algumas temáticas específicas, como, por exemplo, a questão, né, do regime internacional de cooperação, o sistema monetário e financeiro, questões relacionadas a direitos humanos e também ao próprio sistema multilateral de mecanismos de governança internacional. Também com professores de altíssimo nível. Esse segundo seminário ele vai ser conduzido no idioma português, o primeiro em inglês, eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar isso, tá certo? Mas são temáticas que se complementam que, de alguma forma, oferecem a vocês um estado da arte mais atual e relevante sobre essas discussões e reflexões acerca, né, enfim, do sistema multilateral, sobre o papel do sul global, sobre, enfim, as principais agendas que estão em disputa do ponto de vista da política internacional. E esse seminário, claro, se soma aos mini-cursos de graduação. A gente espera que tenha elaborado uma line-up de altíssimo nível, tá? Certamente, todos que estão participando dos mini-cursos têm uma brilhante trajetória, não apenas acadêmica, mas também profissional, e a ideia, não só do seminário, mas também dos mini-cursos, é que a gente possa oxigenar a graduação e trazer sempre, né, novas perspectivas e questões para que vocês possam adquirir habilidades e competências fundamentais no campo das relações internacionais, certo? Então, a presença é obrigatória, né, como a gente fala, como se trata de uma disciplina, tanto de projetos e políticas públicas internacionais, como também de seminários. Vocês precisam de 75% de frequência de participação para que obtenham a aprovação da disciplina. Tá? Só uma questão procedimental para deixar clara essa informação para vocês. Tá? É importante que todos preencham a lista de presença assim que
né, chegarem até aqui, tá certo? Para que a gente possa ter esse controle da participação de vocês e possamos, obviamente, depois checar se todos estavam presentes. Então, é importante não apenas aqui no seminário, mas também nos mini cursos que vocês tenham atenção em relação à questão da frequência. Eu estou fazendo questão de ressaltar essa informação, porque alguns, né, inclusive, me perguntaram antes do seminário começar, relatando uma impossibilidade de comparecer a um dia específico do seminário. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, que um dia, claro, é permitido, né, essa ausência em função de, enfim, algumas necessidades pessoais e também profissionais, tá certo? Inclusive, nós rodamos muitos dos mini-cursos na parte da noite, considerando a necessidade de alguns de vocês, sobretudo do ponto de vista de estágio. Tá bom? Então, feitas essas considerações, vamos assim dizer, mais procedimentais, né, sobre como que nós vamos caminhar ao longo dos próximos dias, eu gostaria, como já foi antecipado aqui pela professora Isabel Siqueira, de, né, dar início a uma singela, mas muito carinhosa e afetiva homenagem ao professor Márcio Scalesi. Isso não foi combinado, ele não sabe disso. Então, esse momento está sendo, assim espero para ele, uma surpresa, tá? E, bom, não sei se todos sabem, mas neste ano, em 2025, o professor Scalesi completou 30 anos de PUC. Há 30 anos ele está trabalhando aqui na universidade. Ele ingressou em 1995 no departamento de economia e chegou ao IRI no ano de 2008, ou seja, 5 anos depois da graduação. E desde então tem sido, preferiu o IRI, certamente, né, que o IRI é muito mais legal, né? E desde então, desde 2008, tem sido professor do departamento, responsável por formar toda uma geração de alunos, né, de internacionalistas, a quase vai fazer exatamente, mais exatamente. Então, ainda que a graduação, né, tenha surgido em 2013, ele chega assim depois, mas enfim, tem, né, um legado no IRI inquestionável. A gente não pensa, a gente não consegue pensar no IRI sem a figura do professor Márcio Scalesi, é uma figura muito marcante para todos nós. Há algumas semanas atrás, eu não sei se foi mês passado, como parte das celebrações do Dia dos Professores e funcionários técnicos administrativos, a universidade organizou, né, um evento, uma celebração daqueles que haviam completado 20, 25 ou 30 anos de casa. O professor Scalesi, infelizmente, não conseguiu comparecer no início da cerimônia porque ele estava aplicando prova. Então, assim, ele estava trabalhando, exercendo seu ofício de forma excelente, como sempre, exatamente. Então, ele não conseguiu pegar o seu diploma de mérito acadêmico referente aos seus 30 anos de casa. Mas, exatamente, nós fomos, nós decorremos às instâncias responsáveis da universidade, solicitamos, então, esse diploma, emolduramos o diploma, e eu gostaria, portanto, de pedir gentilmente que a professora Isabel Siqueira, diretora do departamento, então, entregue esse diploma para o professor Márcio Scalesi. Obrigado. Eu queria um saco aí. Mas, Marcito, as homenagens não param por aqui, tá? Nós também. Não, infelizmente não.
Mas nós temos aqui uma blusa do curso de graduação em Relações Internacionais. A gente ia pedir para que os alunos assinassem aqui, e os professores também. A gente vai mudar, emoldurar também essa camisa. A gente não conseguimos preparar essa surpresa a tempo, mas vamos entregar para você oportunamente, tá? Ao final do dia, eu prometo que eu entrego a você. Exatamente. Botafogo. Exato. Exatamente, Botafogo. Exatamente. E eu queria, enfim, convidar aqui, em primeiro lugar, como parte de, enfim, dessas homenagens, para que possa proferir um discurso para você, a aluna Isadora Roque, que é a coordenadora, presidente do CARI, ela vai falar, então, em nome dos alunos. Fala no microfone. Ok. Bom dia a todos. Nesse dia de abertura do seminário de graduação de 2025.2, eu tenho a honra de estar aqui para falar de um professor tão especial. Hoje celebramos os 30 anos da PUC do professor Márcio Scalessi, porque, felizmente para nós, ele ainda não ganhou na Mega Sena para poder abandonar a gente. Falar do SCAR é, de certa forma, revisitar o início da nossa graduação no IRI. Para muitos, ele é o professor que nos dá a primeira aula assim que entramos no curso. E ele faz questão de marcar esse início da nossa graduação. O pânico coletivo de chegar atrasado, o medo da prova de guerra e paz, que nos faz estudar por semanas, as perguntas sobre a bibliografia obrigatória que mostra quem realmente lê os textos, tudo isso marca a nossa formação acadêmica. Tenho certeza que todos aqui ainda lembram do Clausewitz por conta dele. Eu sei que eu não seria a mesma aluna que sou se não fosse pela exigência e confiança do Scalessi. Sei que esse receio de errar as perguntas feitas em aula me fez aprender a ler um texto acadêmico. O medo de escrever pouco na prova me ensinou a formar um texto coeso, com contextualização, argumentação e conclusão. E as perguntas na aula me fizeram aprender a debater com os meus colegas, até mesmo quando eu não tinha tanta confiança. Pode até parecer meio bobo para quem está na graduação há muito tempo, mas os Scalessi são os professores responsáveis por nos tirar da posição de alunos de ensino médio e nos tornar universitários. E mesmo que esse início pareça assustador, é um rito de passagem, que poucos têm coragem e a capacidade de proporcionar para a gente. Não podemos deixar de perceber que assim que chegamos no segundo período, conhecemos um outro SCAR, um Scalessi livre que ainda não aceita atrasos, mas que não está lá para nos assustar. Ele vira quase igual um vovô do filme do Up. Nós fizemos, mas com um coração e carinho para os seus alunos, algo que ele faz questão de mostrar a cada aula, slide, piada e interação que ele tem conosco. Em nome de todos os alunos e ex-alunos de Relações Internacionais da PUC-Rio, quero dizer que é uma honra ter o Márcio Scalessi como professor no IRI, poder ouvir seu raciocínio, aprender com suas provocações e acompanhar o brilho de alguém que realmente vive o que ensina. Ele não é apenas um professor com muito conhecimento, é alguém que marca a nossa vida e nos inspira na forma como enxergamos o mundo. São 30 anos de PUC-Rio e eu me sinto verdadeiramente feliz por estar construindo minha formação dentro desse legado que é fruto da sua dedicação a todos nós. Muito obrigada, Scalessi. Muito obrigado, Isadora, pelo emocionante discurso. Obrigado. Sim, de novo. E eu queria, por gentileza, agora convidar a professora Paula Sandrin, já foi coordenadora de graduação, atual coordenadora de pós-graduação, para também proferir algumas palavras. Calma, Marcito, não vou negar os seus pontos. Bom dia a todos e todas, bom dia, Marcito. Com uma alegria e uma honra imensa que eu estou aqui hoje para celebrar esses 30 anos de PUC, 16 anos de IRI, do professor Márcio Scalessi, que, como vocês sabem, atende também pelo nome de SCAR, ou Marcito.
E, dependendo do dia e do humor, responde a todos esses nomes e mais alguns. O Scalers é uma figura absolutamente central no Instituto de Relações Internacionais. Como todos nós sabemos, ele é formado em História, com mestrado na mesma área, doutorado em RI aqui no IRI. Ele transita com rara maestria entre essas duas disciplinas. Poucos conseguem, como ele, narrar histórias, conflitos e as transformações do sistema internacional com tanta eloquência, erudição e brilhantismo. Certamente, a memória de elefante dele ajuda demais nessa empreitada. Assim como a sua curiosidade insaciável e a sua generosidade. Ele está sempre comprando um livro novo sobre o passado ou o momento presente e sempre compartilhando as suas descobertas conosco, alunos e colegas. Como a Isadora falou, o Scalers é o primeiro rosto que muitos alunos do IRI veem quando chegam à PUC, na disciplina de Guerra e Paz. Ao longo do curso, muitos reencontram o Marcito também, no século XX e XXI, terrorismos internacionais, Oriente Médio, ilícitos transnacionais. E, como a Isadora também falou, e desde que eu era coordenadora, ele está aqui no IRI há 16 anos, eu estou há 12, né? E eu lembro que, assim que eu cheguei, as histórias corriam na Rádio Corredor dos alunos apavorados com o Marcito no primeiro período, mas, gradualmente, todos entendiam que por trás daquela rabugice tinha uma pessoa muito tchuri. Foram muitas as turmas que se formaram com ele, gerações de alunos, né, que aprenderam a pensar o mundo, as guerras e os conflitos com as suas aulas, e que, no final, elegeram Marcito como paraninfo, professor homenageado, mestre. Enfim, a graduação no IRI certamente não seria o que é sem ele. Mas o Scalers não é só esse professor brilhante, ele também é um colega que faz o IRI muito mais divertido, espirituoso e acolhedor. Como eu falei, eu entrei no IRI há 12 anos e o Marcito foi um dos primeiros, se não o primeiro, a me acolher, a me convidar para o almoço, a me incluir. E desde então, ele se tornou não apenas um colega, mas um amigo muito querido. A gente fundou um cineclube, que, segundo ele, foi fundamental para a minha formação cinematográfica também, embora eu suspeito que também tenha sido um pretexto para rever os filmes favoritos dele várias vezes, como O Leão no Inverno, que ele assiste todos os natais. Então, Marcito, muito obrigada por tudo que você provê para o IRI, para os alunos, para nós, seus colegas e amigos. Obrigada, sobretudo, por mostrar todos os dias que mesmo as figuras mais rabugentas podem ser, no fundo, as mais tímidas de todas. Parabéns pelos seus 30 anos de PUC, e venham pelo menos mais 3 ou 5, porque o IRI sem você, como eu falei, não será o mesmo, e porque as novas gerações que ainda não te conhecem seriam, de fato, muito desprivilegiadas de não poderem aprender e rir com você. Muito obrigada. Acabou, né? Chega, né? Sim, os disputos acabaram, Marcelo, não tem mais disso. Mas sinta-se homenageado com essa singela lembrança que nós organizamos aqui no contexto do seminário. Não poderíamos deixar passar batido esses 30 anos de universidade. Até porque eu espalhei para tudo. Exatamente, se espalha para todo mundo, exatamente. E a gente se sente muito feliz e honrado de contar com a sua amizade, com o seu carinho e, enfim, com as suas ideias e tudo mais. Queridos, dando prosseguimento, então, ao nosso seminário, depois nós vamos passar novamente a palavra para o professor Márcio Scalesi. Como de costume, sempre no primeiro dia do seminário de graduação do segundo semestre, nós temos a oportunidade de premiar os melhores trabalhos de conclusão de curso que foram submetidos no ano anterior, no contexto do Prêmio Gerson Moura. Como vocês sabem, o Gerson Moura foi um professor do Instituto de Relações Internacionais, uma grande referência nos estudos de política externa brasileira, justamente por esse motivo que o prêmio leva o nome dele. E nós premiamos, portanto, os trabalhos de conclusão de curso que foram submetidos nas 4 ênfases, nas 4 áreas do nosso currículo: pesquisa científica, conflitos internacionais e direitos humanos, cooperação internacional e desenvolvimento,
e Comércio Internacional. E, como já foi divulgado para vocês e também nas nossas redes sociais, felizmente nós temos todos os premiados aqui conosco nesta manhã. Muitos, inclusive, vieram de longe, né? O Rubens, né, que inclusive está fazendo seu mestrado na London School, felizmente estava aqui no Rio, foi orientado pela professora Paula Sandrin, que acabou de falar. A Giovana Taide, que veio de São Paulo, né? Ela mora em São Paulo, veio, chegou ainda há pouco, né? Justamente para receber a premiação, e a Débora, e também, eu estou esquecendo, Ana Clara, que, enfim, está aqui conosco na manhã de hoje para receber a premiação. Então, eu gostaria, né, de aproveitar essa oportunidade para entregar, perdão, os diplomas, né, os certificados de premiação e parabenizar mais uma vez pelos alunos, né, pelo excelente trabalho de conclusão de curso, pelas excelentes pesquisas que certamente enfim, contribuem para a manutenção da excelência. Como vocês sabem, aqueles vencedores podem, inclusive, submeter uma versão reduzida do TCC na revista Caderno de Relações Internacionais. A gente encoraja fortemente que essa publicação ela vá adiante. E, bom, só tem, então, mais uma vez, a parabenizar vocês. E eu vou chamar, então, aqui na ordem, vou me levantar, vou pegar o microfone sem fio e a gente vai tirar uma fotinha aqui com os diplomas, tá? Então, é, exatamente, os orientadores também, tá? Um instante. Demorando. Bom, então, o primeiro prêmio primeiro certificado que eu gostaria de entregar é para, então, a Giovana Martins Ataíde, que no ano passado entregou o trabalho de conclusão de curso, cujo título Estratégia de Aprimoramento dos Critérios ESG, Recomendações para as Empresas Brasileiras de modo a conter seus processos de internacionalização dos dias atuais. Ela venceu, portanto, o prêmio Gerson Moura, na categoria Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, e ela foi orientada pelo professor Diego Santos. Então, por favor, Giovanni. Parabéns. Parabéns, Giovanni. Bom, o segundo certificado que eu gostaria de entregar é para o aluno Rubens Americano Alves de Brito Araújo, que venceu na categoria Pesquisa Científica. Ele foi orientado pela professora Paula Sandrin, e o trabalho dele tem como título Normas, Ordem e Governança Global, uma perspectiva discursiva sobre o poder e a produção de representação e identidade. Então, Rubens, por favor, cadê você? Você está aqui? Claro. Obrigado. Obrigado. Bom, a terceira premiação é para a aluna Ana Clara Araújo Zac Lopes, que entregou o melhor trabalho de conclusão de curso no Instituto de Comércio Internacional. O título do trabalho dela é Oportunidades para Empresas Chinesas no Mercado de Energia Solar do Brasil. Ela foi orientada pelo professor Carlos Frederico de Souza Coelho. Por favor, Ana Clara.
A Fran chegou ali. Assim, tá preto? Bem, Na hora lá. Nada, ele foi um vencedor. A Débora, ela não chegou ainda, ela está pegando, ela está a caminho. Então, a gente entrega para ela depois, tá bom? O certificado. E, bom, a gente faz a devida menção ao trabalho dela, certo? Bom, depois, então, nesse momento, eu queria passar a palavra para o professor Carlos Frederico, que acabou de chegar, para dar uma breve devolutiva sobre o hino global, a edição de Brasília, que foi realizada no mês passado, tá? E depois a gente passa a palavra para o professor Marcos Calesi, que é o keynote speaker, que vai então reunir, né, essa primeira palestra da Débora Capucci. Então, antes de passar para o eu gostaria, então, de entregar, né, o prêmio, o certificado, a sonora, para a Débora Rodrigues, do Amaral Silva, que entregou o melhor trabalho de conclusão de curso no mês de Conferência Internacional de Direitos Humanos, do ano passado. E o título do trabalho dela é O Limbo da Travessia, Gestão Migratória no Mar Mediterrâneo Central. E ela foi orientada pela professora Vitória Santos Davi, que eu queria chamar o compromisso para que venha também. Patrícia, então a palavra está contigo. Bom dia. Cheguei super na hora. Então, obrigado, Ricardo e Isabel, pelo ajuste para que eu pudesse fazer essa devolução para vocês hoje. E também obrigado desde já, Isabel, Ricardo, Andréia. Eu não estou vendo, mas André também tiveram com o nosso grupo, né, que teve lá em Brasília, na terceira edição do Livro Global. Então, dando 2 passos para trás, quando eu lembro a primeira vez que eu falei com vocês sobre o Livro Global, quando a gente estava preparando o China, né, haviam muitas perguntas. A gente tentou responder e explicar na medida do possível, mas eu acho que só o tempo e, de fato, as edições do Livro Global que trouxeram esse caráter de consolidação, né, da ideia, do programa, porque às vezes a gente tem alguma ideia que está muito clara na nossa cabeça, mas uma coisa é como nós pensamos a coisa, outra coisa é como nós publicamos, outra coisa é como vocês recebem. Não necessariamente são as mesmas coisas. E hoje, eu acho que depois de 3 edições, a gente estamos falando a mesma língua. Eu acho que fica claro que a ideia, fica claro o que estamos tentando comunicar, e acho que a recepção também está clara sobre os objetivos e os resultados alcançados. Então, acho que a felicidade, primeiro, nessa devolução, né, desse feedback da viagem de Brasília, a felicidade passa por informar e comunicar também que hoje esse é um programa consolidado. De tal maneira que, quando a gente estava discutindo o planejamento acadêmico para o próximo ano, a gente meio não, né? Já consolidou a ideia de que vamos fazer 2 por ano, sendo que um internacional e um doméstico. Então, isso para nós é uma conquista importante, uma conquista do Instituto, uma conquista de vocês, aqui, todos que já fizeram parte da viagem, conversa sobre isso. Vocês são responsáveis pelo que o programa continue.
Então, é a responsabilização que vocês tomam para si, que passa como uma nova experiência para os outros. Em relação a números, os números só têm aumentado. Ainda da última vez, nós abrimos China e Brasília ao mesmo tempo. E nós tivemos, e aí me perdoem os números exatos, mas tivemos pouco mais de 60 inscritos para cada uma delas. De maneira que, pela primeira vez, a gente obrigou também o nosso alunado a priorizar. Olha, tem que escolher até então, o critério que a gente utilizava era o critério da senioridade. Né? Quanto mais perto de se formar, outros critérios estão vindo, entendeu? Então, se você já foi numa viagem do Ilha Global, então você precisa pular uma e deixar que outros tenham oportunidade. Então, a gente vai criando critérios, de novo, resultado da demanda e do sucesso da empreitada. Então, nesse sentido, realmente agradecimento, eu faço sempre, mais uma vez, o agradecimento público à Carla e ao Felipe, então, frente do projeto, né, e sempre falo para eles que o meu trabalho é não atrapalhar, né, e deixar que as coisas fluam bem. Então, ao longo do tempo, a gente teve, a professora Maria Helena também participou com a gente, Paula teve com a gente na Europa, e aqui, pessoal, incentivo, vocês estão vendo vários que já estiveram com a gente em lugares distintos, incentivo que vocês conversem com os colegas de vocês, para melhor fonte para explicar, né, o tipo de coisa que a gente faz e que vem pela frente. E aí eu queria falar um pouquinho do que vem pela frente. A gente, em março do ano que vem, vai estar na China, tá? E aí o que ficamos combinados foi que faríamos, no início do ano, uma viagem internacional e, no segundo semestre, uma viagem nacional, ainda sem destino determinado, tá? Então, existem várias ideias, mas, de novo, ideias, estão sem ansiedade, tá? Não, então não fala em voz alta, não tem problema falar em voz alta, a gente pode ir para a Amazônia, São Paulo tem muitas oportunidades, a gente pode fazer viagens temáticas para algum lugar específico do Brasil, para olhar uma situação específica, por exemplo, fronteira Brasil-Venezuela, assim, as possibilidades são muitas, a gente vai fazer uma. Tá? Só dizer a vocês que a gente está nesse momento de conversar sobre qual seria o melhor lugar, o que nos atende, enfim. Mas, de novo, a principal informação hoje é uma conquista consolidada no Instituto, de maneira que isso, minha mensagem, acho que seria tanto para aqueles que ainda estão no primeiro ano, e aqui, sejamos sinceros, para quem está no primeiro ano, está ficando mais difícil fazer parte da viagem, porque se inscreve e aí existe um critério de senioridade que, ainda que considere quem já foi, fica difícil participar, né? Está difícil de chegar essa vaga lá no primeiro e segundo período. Tudo bem, um dia vocês serão do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo. E aí o meu ponto para vocês também temos a exata noção de que essa viagem implica custos adicionais. Talvez a maior e mais importante mensagem é possível planejar. O ID Global não vai estar consolidado, é parte da nossa programação, está aqui para ficar, é possível planejar. Do nosso lado, o que a gente tem feito é continuado a buscar outros meios de financiamento. Tá? E continuamos nessa toada, né, para poder oferecer quanto mais bolsas possíveis, melhor para todos. Hoje a gente já oferece 2 bolsas de 50%, a gente quer naturalmente aumentar isso. Então, do nosso lado, esse é o nosso trabalho, mas digo a vocês que é possível planejar e fazer isso como uma viagem de fim de curso, essa é uma possibilidade. Em relação a Brasília, acho que foi uma decisão que se mostrou acertada com os resultados da viagem. Vou passar aqui rapidinho. Só algumas fotos, talvez
A mais interessante é que a gente teve a oportunidade de encontrar com o Luiz, né? E aí ficou uma lembrança. Não é o Luiz que é o secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, é o nosso professor, Luiz, que é o professor do Instituto de Relações Internacionais, que muitas vezes vocês não tiveram um contato mais próximo deles. Fomos muito bem recebidos em todos os lugares, né? Então, acho que na preparação, e aqui vai eu não sei se é o momento puxão de orelha, mas é o momento do tio Carlos Frederico, mas na preparação ficou claro que para a gente entender política externa, para a gente entender relações internacionais, a gente tem que ter noções básicas da política nacional, noções básicas da organização da política nacional, Congresso, Legislativo, partidos, como funcionam. Então, acho que isso foi interessante para quem participou. E lá tivemos a oportunidade de ir a ministérios distintos, conversar com diálogos de alto nível e, como eu sempre fiz até agora, também deixo um parabéns de público para o grupo que foi, um grupo grande e um grupo que não deu absolutamente nenhum problema e que isso sirva de inspiração para os grupos vindouros, porque se tudo der certo, a gente continua. Se a gente tiver questões e problemas, a gente vai ter que sentar e rediscutir questões. Então, bons grupos, focados, concentrados, trabalhando, pontuais, né, ajudam bastante. A gente faz uma avaliação, como a gente fez em todas as outras viagens, né, em relação à preparação, logística e programação, então foi super bem avaliado. Algumas questões relacionadas a hotel, que anotamos com a devida importância. O hotel tinha uma localização peculiar, mas ficou de lição. Ficou de lição para a gente. E ficou de lição para a gente também atentar para isso. Era uma questão que a gente nunca, naturalmente, tinha passado, mas ficou de lição para as próximas. Aqui, pessoal, o que mais chama atenção é a escala aqui é de 0 a 5, e na linha lá de cima vocês veem o 5. Então, assim, com exceção de uma, que eu acho que teve uma questão específica lá, mas que eu acho que também é um ensinamento, né? Estamos sendo gravados, né? Sim, então serei mais circunspecto só. Então, toda visita é uma nessa ideia. 1 ano e meio, 2 anos atrás, e que a gente continua a trabalhar nesse sentido. Então, obrigado a vocês. Obrigado, professor Carlos Frederico. E dando continuidade, portanto, ao nosso seminário de graduação, teremos agora a oportunidade de ouvir o professor Márcio Scalesi, que vai proferir uma palestra, cujo título já foi mencionado aqui, mas só reforçando mais uma vez, 1945, 2025, legado vivido, legado abandonado. As gerações não são consumidas pelo tempo, são devastadas pelo seu esquecimento. E a ideia, portanto, que ele fale por 30 a 40 minutos, e aí depois a gente pode abrir aqui para algumas rodadas de perguntas. E a ideia é, claro, que no seminário vocês participem, vocês perguntem, e ele também, né, o professor Márcio Scalesi, vai, com base nesse título, nessa palestra, apresentar, dar um bom panorama sobre o que vai ser tratado ao longo dos próximos dias aqui no seminário de graduação. Então, vai ser ok. O tema de Jabocó vai contemplar, mas vamos ouvir. Muito obrigado pela sua vez.
Nós vamos acabar com vocês dois. Cadê a Vascaína? Sim, sim. Professora Isabel, não tinha ninguém ingênuo. Não tinha ninguém ingênuo por duas razões. Quer dizer, três razões, em 1945. Primeiro, porque ninguém se mantém ingênuo depois de uma guerra. Então, eu diria que nós tivemos uma humanidade nem um pouco ingênua nesse momento. Uma guerra devastadora, né? Uma guerra terrível, em vários sentidos. As populações civis viraram alvo legítimo de ataques aéreos, com regularidade. Inventou-se, promovido por estados, sistemas de assassinato em massa de pessoas por dia. Então não tinha ninguém ingênuo, não. O esquecimento é que faz com que nós nos tornemos ingênuos. Né? Essa é a primeira razão. A segunda razão é o seguinte: imagina se o Zé Stalin era ingênuo, se o Harry Truman era ingênuo, se o Chiang Kai-shek era ingênuo, se o Mao Tse-tung era ingênuo, se o Winston Churchill era ingênuo, bebendo, então, ele era menos ingênuo ainda. Ou mesmo o Anthony Eden. Né? Eram lideranças que tinham sido provadas, algumas pela Revolução, outras pela Contra-Revolução, todas elas pela Grande Depressão e algumas delas por duas guerras mundiais. Então ninguém era ingênuo, inclusive do ponto de vista da liderança. Essa é a segunda razão. As lideranças não eram ingênuas. Imagina, o sistema internacional que foi montado depois da Segunda Guerra Mundial, ele teve como base o liberalismo. Você pode imaginar o que o Stalin devia pensar sobre isso, sobre liberalismo? Você pode imaginar depois o que o Partido Comunista Chinês ia pensar sobre isso, liberalismo? Mas era o que estava para fazer. Era por onde era possível construir. Aí vem a terceira razão que mostra claramente que não havia ingenuidade. Nós aprendemos alguma coisa, se lembraram? Nós aprendemos alguma coisa com a tentativa de montagem do sistema anterior que fracassou, que foi o da Liga das Nações, cujo fracasso foi de tal ordem retumbante que acabou provocando uma nova guerra, acabou contribuindo decisivamente para ter uma outra guerra. Então, nós não podemos fazer o mesmo. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a ordem internacional, por mais liberais que elas sejam, para Mussolini, do Zé Stalin e do Mao Tse-tung, ela não se fundamenta em delírios como o direito de autodeterminação dos povos. Ela se fundamenta em torno da questão da autonomia dos Estados soberanos. E é aí que os soviéticos aceitam jogar, quando eles sabem que, ao participar do sistema, eles não vão perder a autoridade que eles têm nos territórios sob controle deles. Então, eu acho que isso também é uma manifestação da escassez da ingenuidade. O que quer dizer, professora Isabel, que responde sua pergunta dessa maneira? Eu não sei se respondi de forma adequada, mas a senhora pode imaginar que eu tentei, né? Com afinco. Tanto é sair do meu roteiro mal traçado, de mal traçadas linhas,
Vem cá, por que a guerra tinha um grande legado? Em primeiro lugar, porque nessa guerra se ultrapassou todos os limites. Se ultrapassou todos os limites, cara. Né? Coisas que jamais deveriam acontecer de novo. Ataques sistemáticos contra populações civis, né? Que foram transformados em alvos militares legítimos. Eu já falei isso aqui, isso tem que ser evitado, isso não pode acontecer de novo. Práticas de genocídio com a montagem de sistemas cordistas de assassinato e mata de pessoas. Políticas sistemáticas de limpeza étnica. Essas coisas não podiam acontecer de novo. Né? Tinha que se evitar de qualquer maneira. Então, o legado, em parte, era esse. Evitar que essas coisas acontecessem de novo. Aí chegamos no século XXI. Essas coisas estão acontecendo de novo. Algumas delas nem pararam de acontecer. Né? Bombardeios contra civis. Isso aconteceu na Coreia, na Guerra da Coreia, isso aconteceu na Guerra do Vietnã. Os americanos jogaram mais bombas no Vietnã do que na Segunda Guerra Mundial toda. Isso aconteceu agora no conflito entre Israel e Gaza. Essas coisas não pararam de acontecer. Houve tentativas de limpeza étnica. É possível que aquilo que estava acontecendo e ainda pode continuar acontecendo em Gaza seja uma tentativa de limpeza étnica. Então, por que essas coisas estão acontecendo de novo? Ou não pararam de acontecer? Talvez porque nós esquecemos. Né? E os avanços que nós conquistamos, que é conquista mesmo, né? Que ninguém consegue nada de mão beijada, você consegue as coisas na base da porrada, você consegue as coisas com o povo na rua, você consegue as coisas com as pessoas se manifestando organizadas. Muitas das coisas que nós ganhamos, que nós conquistamos, nós perdemos com facilidade porque nós esquecemos. Né? Esquecemos o custo delas, quanto isso nos custou. O esquecimento aqui eu entendo como uma espécie de doença causada por uma infinidade de fatores e que afeta a espécie humana como um todo. É esse o ponto. Aí eu quero falar rapidamente de alguns autores que serviram de referência para mim, para pensar essas coisas. O Zygmunt Bauman, o Etienne Balibar, o Tony Judith, o Carlo Bondoni, o David Landes, entre outros. Então, o fim da guerra, segundo o Bauman e o Bondoni, você pode organizar esse período do fim da guerra, 1945, até o nosso tempo, em 3 momentos. O primeiro momento é constituído pelo aquilo que ele chama de os 30 anos gloriosos, de mais ou menos 45, 46, até início da década de 70. O segundo momento são os 30 anos opulentos, que vai mais ou menos ali de 73, 74, até meados da década de 90 e início do século XXI. O terceiro período é o que nós estamos vivendo. Se o primeiro eram os tempos gloriosos, o segundo eram os tempos opulentos, o terceiro é a crise, são os tempos de crise. E é uma crise interminável. E por causa dessa crise, várias decisões estão sendo tomadas, o eleitorado no mundo inteiro se torna irado, enraivecido, furioso, por uma série de razões, eu vou mencionar algumas, fazendo escolhas temerárias. É desse retrato que emerge o nosso populismo contemporâneo,
né, a partir de uma ideia de antipolítica que é falada pelo Etienne Balibar. E, nesse cenário, é que nós perdemos direito, né? Nós perdemos espaço. Nós que eu estou falando são as pessoas comuns. É a tese do Tony Julius, né? Que eu acho que é a discussão mestra do que eu penso sobre esse assunto. O século XX é o século esquecido. O século XX é o século esquecido porque nós, no século XXI, estamos voltando a viver determinadas situações, as multidões da população mundial, em alguns lugares de maneira pior, em outros lugares de maneira um pouco menos dramática, situações que as pessoas não viviam desde a época anterior à Grande Depressão. Porque o elemento-chave para os anos gloriosos é a Grande Depressão e a guerra. Porque durante a Grande Depressão e a guerra, e daí que vem a glória dos anos gloriosos, as lideranças políticas que tinham que lidar com esses problemas difíceis, problemas gravíssimos, acabaram chegando à conclusão, em alguns lugares, mais uma vez, com mais intensidade, outros com menos, que era necessário desenvolver um sistema de ajuda vinda do poder público em prol de todos, mas especialmente dos mais vulneráveis, que é o tal do sistema de bem-estar social, são as políticas de seguridade social. Né? Até os Estados Unidos vai ter uma política de seguridade social com o Seguro Nacional, que vai ser criado em 1935 pelo Roosevelt, garantindo uma aposentadoria pública para os idosos. Os Estados Unidos não tinha nada além da bandinha do Exército da Salvação, na hora que você tivesse que se virar. Alguns países a cobertura era mais generosa, outros países a cobertura era menos generosa. Por quê? Porque nós somos de carne, nós somos vulneráveis, nós temos medo de morrer e queremos viver o mais tempo possível. Olha o Hobbes aí. Thomas Hobbes aí, aparecendo aqui de novo, né? O Thomas Hobbes aparece muito nas minhas aulas, né? Talvez seja um dos meus fantasmas favoritos. Esse sistema, ele foi bem sucedido, esse Estado social. E a principal razão dele ter sido, a principal maneira da gente perceber que ele foi bem sucedido é que aconteceu o seguinte: primeiro, a expectativa de vida das pessoas aumentou. E segundo, a qualidade de vida das pessoas aumentou. Existiam determinados conceitos, como, por exemplo, boa parte das doenças que afligem a humanidade são oriundas da qualidade da água e do modo pelo qual você se livra da água estagnada. Você tinha políticas públicas de resolver esse problema, porque se entendia que lidar com coisas como água era uma questão de patrimônio da sociedade e não uma mercadoria. Então, os governos colocavam as manilhas, organizavam os sistemas de água e esgoto, e aí as pessoas ficaram menos doentes. Isso custa uma fortuna, porque se você não quer tirar lucro dessa atividade, isso vai ter que ser feito pelo poder público, e o poder público é que vai ter que arcar isso daí. Será quase que um consenso, né? Então, esses é que são os anos gloriosos. Marco do fim dos anos gloriosos. O primeiro choque do petróleo, em 73. As economias tenderam a ficar menos prósperas. Os índices de crescimento começaram a diminuir nos países capitalistas, principalmente. Enquanto que no mundo socialista, pelo menos da Europa Oriental, o crescimento econômico está estagnando. O sistema dos anos gloriosos, ele também foi prejudicado pelo seu próprio sucesso.
né? As pessoas começaram a viver mais tempo e a depender por mais tempo das tensões e das ajudas do sistema. E para manter o sistema funcionando, eu ia ter que ficar apertando, ampliando cada vez mais a base fiscal sustentável. Então, o sistema começou, e se intensificou no processo de retirar recursos da sociedade para se manter funcionando. Uma hora as pessoas vão começar a dizer o seguinte em alguns países: eu trabalho para pagar impostos. Porque, amigo, eu já fiz essa brincadeira com os estudantes, o Ricardo, acho que já ouviu fazendo isso também. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Sério, eu nunca vi ninguém acordar de manhã, vamos pagar IPTU. Que felicidade. Poxa, meu imposto é legal, né? Eu vou ajudar mais a coletividade por causa disso, alguma coisa assim. Eu ia pagar imposto, de um modo geral, né? Porque a gente pagar. Né? E pronto. Eu até entendo que é correto, que é justo, que tem que ser cobrado mesmo, mas isso não quer dizer que a massa das pessoas gostem. E aí é que o canto da sereia. Você começa a atacar o sistema, e uma das maneiras, uma das ferramentas de atacar o sistema é dizer que, a base fiscal é muito grande, dois, isso está diminuindo a capacidade dos empreendedores serem criativos e empreenderem, três, o Estado administrando serviços e o sistema é ineficiente, é provável que a iniciativa privada seja mais eficiente. Aí eu já estou entrando no discurso dos 30 anos opulentos. Né? Os Estados Unidos, como eu disse, jamais embarcaram completamente na canoa, porque a esperança do americano médio é pagar pouco imposto e manter o Estado fora da vida dele. Mas até os Estados Unidos teve políticas nesse sentido, só que lá, de um modo geral, a maior parte das políticas não era de cunho federal, eram programas estaduais e municipais. Tem federação mesmo, né? Uma coisa dessa assim. Ao mesmo tempo, a economia também se mantinha aquecida por causa da Guerra Fria e por causa daquilo que ficou chamado de keynesianismo militar. Os gastos militares se mantinham altos, as forças armadas se mantinham ampliadas, as indústrias mantinham suas encomendas e as academias mantinham grupos de pesquisa financiados com verbas públicas para o desenvolvimento para dar uma contribuição científica para aquilo que o Eisenhower chamou de complexo industrial militar. Então, não teve um apagão da economia logo depois que a guerra acabou, porque, na verdade, a guerra foi substituída pela Guerra Fria. E isso causou uma série de consequências que acabaram mantendo a economia relativamente aquecida. Então, a Guerra Fria estabelece a necessidade de um aparato militar permanente, né? Em um estado de tensão bastante grande, que manteve as empresas privadas do setor, direto ou indireto do setor, financiados, os projetos de pesquisa universitários de pé e etc. Mas aí vem os 30 anos gloriosos. Podemos enumerar as situações, 4 situações, 2 delas pontuais e 2 delas de caráter mais amplo. Primeiro, é o choque do petróleo, né, que torna as economias mais complicadas. Segundo, isso é importante, a geração que operava e liderava a política, que viveu a época da depressão, ela começou a ir para o pijama e morrer. Você tem uma mudança de guarda. Então, as pessoas que estão assumindo as responsabilidades não viveram essas coisas. Né? Então, a memória daqueles dias e a mentalidade que havia gerado ficou confinada na lembrança dos velhos e dos muito velhos, enquanto que, para o público mais geral, tal memória converteu-se em esquecimento. Olha o esquecimento de novo.
Quanto às situações de caráter mais amplo, primeiro, o sistema de Estado Social, em parte, foi enfraquecido pelo próprio sucesso, eu já falei disso, né? E, finalmente, os resultados conjuntos dessas políticas se tornaram, foram fundamentalmente de dois tipos interligados. Teve uma melhora substantiva da qualidade de vida das pessoas, de milhões de pessoas, e houve um aumento significativo da esperança de vida das pessoas. Eu também já falei disso. Enfim, as batalhas travadas na época, durante os 30 anos gloriosos do século XX, eram contra a pobreza, eram por uma distribuição de renda um pouco mais justa, né? O que representou vitórias e na melhoria da condição de vida das pessoas. Um dos aspectos fundamentais que vão dar caso ao desenvolvimento dos 30 anos opulentos é o fim da União Soviética e a desagregação do socialismo real. Isso também vai ter peso, isso também vai ter importância. Eu me lembro de um artigo do Eric Hobsbawm, né, um historiador inglês que todo mundo conhece, que é até mesmo do Partido Comunista Inglês, todos devem caber dentro da Kombi, assim, que o Eric Hobsbawm fez um artigo que foi para o Brasil, no Rio de Janeiro, publicado no Globo, olha só que coisa, prevendo que nos próximos anos, sem a ameaça de uma revolução socialista, a liderança capitalista ia parar de temer entregar os anéis para não perder os dedos. E que, portanto, haveria um recuo significativo nos movimentos sociais e nos direitos dos trabalhadores. Esse artigo é de 1991. Pouco depois, o Hobsbawm morreu, né? Mais ou menos nessa época. Momento mandinar de um marxista. Deixa eu ver se pode. Então, essas generosas pensões médicas, sistemas de ensino público, gratuito, etc. e tal, começaram a ser bastante questionados. E aí vem a reação do neoliberalismo, que vai dar corpo a esse período inicial dos anos opulentos, liderados pelo Milton Friedman, pela nossa saudosa Margaret Thatcher, pelo Ronald Reagan, por exemplo. Então, o retorno desse capitalismo mais raiz, de certo modo, começa a desmontar o arcabouço do keynesianismo que havia se fortalecido durante o período da Depressão. Aí, qual é o discurso fundamental nos 30 anos opulentos? Aí eu vou ter que ter um pouco de cuidado, porque as coisas agora vão se tornar mais esquisitas. Há uma restauração da ideia de destino em substituição ao conceito de futuro. Como é que eu estou pensando em destino? Destino é algo que vai acontecer independente de você querer ou não. Destino está definido. Você não tem escolha. Você tem que fazer e pronto. A melhor maneira de ver e perceber o que eu estou te dizendo é a frase favorita da Margaret Thatcher: não há outra alternativa. As coisas têm que ser feitas dessa maneira, a austeridade tem que ser aplicada, o dinheiro público tem que ser estudado, os programas têm que desaparecer porque eles são muito caros, porque não há outra alternativa, e a tua capacidade de contestar essas conclusões é baseada na tua ignorância e na sapiência daqueles que estão decidindo isso. Porque não há alternativa. Meu amigo, quando não há alternativa, eu estou diante do destino. Então, eu não estou discutindo política com uma liderança política, eu estou discutindo política com uma vestal, com uma sacerdotisa, com um sacerdote de deuses sobrenaturais.
já que ele está dizendo que isso vai ser feito porque os deuses querem assim, porque o mundo sobrenatural que é assim, é porque ele decide porque sabe da vontade divina e você ouve, escuta e você obedece o que ele está dizendo. É como se fosse uma conversa de um camponês com um padre da Idade Média. Ele conhece a vontade de Deus e você não. Destino, você não tem escolha. Você tem que fazer. Essa ideia de destino substitui a ideia de futuro. O futuro é diferente. O futuro é uma aventura. O futuro é incerto. E já que ele é incerto, eu tenho autonomia de escolha. Eu posso sugerir diferentes possibilidades de caminhos a seguir. Mas essa turma não quer que isso aconteça. Quer que você seja condenado à ideia de que você tem que não só obedecer, mas também apoiar políticas que, no final das contas, vão ferrar com a porra da tua vida. E vão fazer com que você abra a mão de direitos que foram conquistados de maneira muito difícil. E por que você vai fazer isso? Porque você esqueceu. Você esqueceu o quanto dessas coisas. Você esqueceu o que levou a obter essas coisas. Você esqueceu Dresden e Berlim demolidas, Hiroshima e Nagasaki radioativas, a população de Londres morando em metrôs atemorizadas por causa da Blitz. Você esqueceu o que isso custou. Então, o conceito de destino ele é antigo, né? Ele é castiço, ele é religioso, ele é sobrenatural, né? E diz para você que o andamento dos eventos é desse modo e, portanto, é inexorável. Enquanto o conceito de futuro ele é moderno. Ele pode ser simbolizado pelo ato do Titã Prometeu. O Prometeu acorrentado no alto da rocha, ele consegue se soltar, ele é solto por Hércules, na verdade, e aí ele vai para o mundo fazer suas escolhas. Porque ele tinha escolhido ensinar os homens a acender o fogo, e por isso que ele foi castigado. Né? Construiu os horizontes da vida. O futuro é incerto, impreciso e ignoto. O destino é certo, é uma manipulação que te leva à passividade. O destino é um determinismo. Né? Eu acho que é essa a questão que nós estamos nos debatendo. Outra discussão que é importante também, que eu acho que é melhor eu não entrar muito nela, porque não vai dar muito tempo, que é levada a cabo pelo Bauman e pelo Bordoni, é aquilo que ele chama de divórcio da política, do poder e da política. A política está vinculada ao processo de o que nós vamos fazer. E o poder está vinculado ao processo de como praticamos isso, como executamos isso. A política e o poder eram duas relações que eram manipuladas, que eram determinadas, que eram dirigidas pelo Estado. Nós estamos vivendo, nesse período de crise, o seguinte fenômeno que já vinha acontecendo há muito tempo. O Estado ficou com a política e o poder passa a ser exercido em outras esferas. Né? Naquilo que o Bauman vai chamar, a partir do Castells, de horizonte dos fluxos, exercido por instituições, por poderes, como grandes corporações de investimento, grandes corporações privadas, grandes think tanks tecnológicas, e essas organizações que são internacionais, elas não são reguladas por nenhum
nenhum poder. E elas tomam decisões e obrigam os Estados a implantar decisões em que o cidadão cuja vida se dá no local ou na região não tem alcance de interferir. Ele fica cada vez mais ao sabor de instâncias deliberativas que estão fora do alcance dele, tomando decisões que pioram a vida dele, que criam uma série de problemas para ele e ele não tem como reagir. Isso acontece em várias esferas, essa é uma delas. Esse sujeito fica irado, esse sujeito fica enfurecido. Ele começa a duvidar da capacidade das instituições tradicionais resolverem as questões fundamentais da vida dele. Ele começa a imaginar que tudo aquilo que é estrangeiro, que tudo aquilo que vem do exterior é perigoso e ameaçador para o tipo de vida que ele gostaria de ter. Então, ele odeia imigrantes, ele odeia a ONU, ele odeia todas essas coisas. Ele começa a ficar com raiva, irado. Não vou usar o palavrão, não. Danado da vida. Para não dizer outra coisa. E é nesse cenário que se apresenta uma das oportunidades daquilo que muitos estão chamando de populismo de ultradireita prosperar. É a partir dessa raiva. É isso que eu estou disposto a pensar nesses últimos anos, desse tipo de coisa. Isso é uma espécie também de aula de século XXI para a turma de segundo período. Né? Os outros estão ouvindo por gentileza, mas serve para a turma de segundo período. Então, o resultado inescapável dessa situação que nós estamos vivendo, se nós não começarmos a tentar resistir contra ela, necessariamente é a barbárie desaforada. Quando permitiu-se Mussolini, Hitler, etc., prosperarem, o resultado daquilo foi a barbárie deslavada. A mesma coisa nós podemos estar enfrentando agora. Algo muito parecido nós podemos estar enfrentando agora. Uma manifestação da barbárie desesperada e deslavada foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro semana passada. Como é que a polícia, em bairros populares do Rio de Janeiro, age e produz 120 cadáveres? Isso é a tal da barbárie que eu estou falando. É a ameaça do nosso tempo. É mesmo, eu não estou exagerando, não. E percebeu que nessa intervenção de hoje eu não fiz brincadeira? Porque isso é grave. Isso pode ser o fator definidor da nossa época. Nós estamos vivendo tempos muito sombrios. E nesses tempos sombrios, olha a novidade, nós precisamos muito das pessoas de relações internacionais para evitar que as pontes todas sejam quebradas e para reconstruir algumas outras. Precisamos mesmo. Mas mais do que isso, o mundo precisa dos intelectuais. O Brasil precisa dos intelectuais. Que precisa, porque você tem que ter pessoas que têm capacidade de reflexão mais sofisticada e que podem refinar ou ajudar a refinar as decisões que são tomadas sobre coisas graves. Mas os nossos intelectuais de relações internacionais e de ciências humanas, muitos deles, não todos, alguns estão trabalhando com coragem, como exemplo a Jaqueline Muniz, né? Mas muitos deles estão aprisionados naquele sistema, mais uma vez fordista, de produção de artigos acadêmicos, que tem que fazer, porque senão não trabalha, senão perde o emprego,
onde você só conversa com os pares, porque esses artigos dificilmente ultrapassam as barreiras da universidade. Ok, continue fazendo seus artigos, é correto, não estou reclamando disso, mas nós precisamos de ensaístas. Nós precisamos de ensaístas que sejam capazes de falar, capazes de ouvir e serem entendidos pelas pessoas. Porque nós precisamos travar essa luta política. Nós não podemos nos calar, nós precisamos dos intelectuais e precisamos também de coragem. Porque se nós nos calarmos, se nós não fizermos nada, se nós nos preocuparmos exclusivamente com os nossos próprios umbigos, nós podemos perder essa briga e o resultado desse negócio é a barbárie, eu não tenho a menor dúvida. Imagina alemão e Penha globalizado, é disso que eu estou falando. Que é isso que nós estamos enfrentando nesse momento de crise. Essa crise interminável, que obviamente tem aqueles que tiraram o proveito dela. Quando eu estava vendo para cá, eu comecei a ficar triste, de verdade. Eu, de modo geral, procuro falar com os estudantes da maneira mais leve possível. Mas isso que eu falei hoje não tem leveza. Entendeu? Não tem leveza. E quando eu estava pensando nesse seminário com o Ricardo, eu estava preocupado com isso. Vou tentar alertar as pessoas que elas têm que se lembrar das coisas. Vamos tentar fazer com que as pessoas pensem que as coisas estão desse modo porque aconteceu algo muito ruim antes e que aí nós tivemos que encontrar soluções para que não acontecesse de novo. Nós falhamos miseravelmente em algumas situações, mas fomos vitoriosos em outras, mas esquecendo, nós estamos perdendo nelas também. Então, é por isso que essa conversa não tinha como ser leve, né? E nem tinha como se fazer muita piada, muita descontração, como diria o outro, porque essa é uma situação muito séria e, infelizmente, é o desafio que a geração dos mais jovens tem pela frente. Né? Essa que é... A gente não está legando um mundo melhor para os mais jovens. A gente está legando um mundo mais complicado, mais difícil. E que pode gerar catástrofes. E os intelectuais não podem calar. E vai ser a última coisa que eu vou dizer antes que vocês morram de tédio. Eu estou quase morrendo de tédio. Se você imaginar como pior poderia ter sido a pandemia no Brasil, se as pessoas que entendem do assunto, se os especialistas não tivessem ido à imprensa, conversado com o público, dizendo a política que o governo federal está tentando implementar é a pior possível, ela desafia a ciência, ela desafia o conhecimento especializado e ela vai causar mais morte. Pode ser, se isso não tivesse acontecido, nós tivéssemos muito mais do que 700 mil mortes aqui no Brasil. Então, é isso que eu estou cobrando dos intelectuais de ciências humanas, uma postura do tipo pandemia, para fazer a luta política, para ir a público, não se intimidar, largar de ser besta e aprender a falar com as pessoas. Então, é isso. Obrigado. Bom, muito obrigado, Marcito, pela excelente exposição, que, como eu mencionei no início, certamente nos dá uma ideia do que nós vamos abordar ao longo dos próximos dias no contexto do seminário de graduação. E, como de costume, eu gostaria, então, de abrir para algumas perguntas. Não sei se vocês gostariam de fazer alguns apontamentos, algumas colocações. Temos aqui o professor Fernando Ribeiro. Eu gostaria de pedir, por gentileza, a ajuda da Vitória
para circular o microfone. E caso mais alguém queira se manifestar, por gentileza, pode levantar a mão que a gente passa o microfone Para vocês. Deus abençoe. Boa tarde. Primeiro, parabéns pela disposição. Lamentavelmente, eu concordo 99% com a sua visão. Essa visão, infelizmente, negativa do momento que a gente está vivendo. Duas coisas que eu queria falar, comentário / pergunta, né? A primeira é dizer que o que eu vejo hoje é um esquecimento seletivo, porque você está esquecendo, entre aspas, um monte de coisas que você tem hoje, certo? Benefícios que você tem, e é como se você tomasse aquilo como certo, né? Take for granted. Tem aquilo pronto, tá? Sem levar em conta que, na verdade, você tem aquilo porque foi uma construção, né? Então, falta a noção de que você pode perder essas coisas que parecem que fazem parte da sua vida e pronto por conta disso. Então, eu acho que, na minha visão, a lei não é só um esquecimento como um todo, mas é esse esquecimento seletivo, né? E aí você lembra daquilo que você acha que é ruim e o resto que é bom, todos os benefícios, que não são poucos, você esquece porque você considera que você tem e acabou sua história. Talvez no momento em que você começar, de fato, a perder essas coisas, não sei quando que isso vai ficar claro, talvez seja um momento das pessoas pensarem melhor, tá? E uma pergunta de fato, né? Você falou de questão de destino e futuro, né? Em que sentido a ascensão da China muda essa percepção? Será que o que você vê hoje como ascensão de um modelo diferente, econômico, político, etc., vindo da China, pode se apresentar como um contraponto que eventualmente apresente um futuro, seja diferente desse destino que a gente está falando? Lembrando o seguinte, grande parte da extensão que você teve desse período opulento, que na minha visão, sou economista, na minha visão, ele acabou, de fato, na crise financeira lá, 2008, 2009, acho que ali foi a ruptura, mas, enfim. Você conseguiu estender esse período opulento muito por conta da ascensão chinesa. Talvez coisas que você está vivendo hoje pudessem ter acontecido antes se não fosse o impulso da China levantando toda a economia mundial. Mas a questão é que sentido ela ofereceria ou não uma opção de futuro. Alguma pergunta? Boa tarde. Obrigado por essa palestra, eu achei muito boa. Eu acho que reflete com precisão assim, um sentimento que eu observo na minha geração. A gente ainda nem entrou no mercado de trabalho, pagar nossas próprias contas, mas a gente já sente essa ideia de essa desilusão com a sociedade, com o governo, uma desconexão com a história, assim, que foi reduzida às salas de aulas. A gente não sente realmente o impacto, o custo, o sacrifício que levou para construir o nosso mundo. E eu entendo que essa indignação para gerações mais antigas trouxe essa direita populista para os governos de uma forma muito globalizada, mas eu particularmente não vejo isso como a solução, e eu acredito que pode haver outras pessoas que compactuem com essa questão. Isso me faz lembrar de Nova York, com a vitória recente do Zohar Mamdani, desculpa se eu não acertei o nome, que é um caso à parte assim, dos Estados Unidos, por ele se declarar um socialista, democrático, e ele conseguiu galvanizar uma população jovem de uma forma que o Partido Democrata, com os seus candidatos convencionais, não conseguiu. E, nesse contexto, eu queria saber se você acredita que existe algum tipo de
renascimento de uma esquerda populista que cative as gerações mais jovens e que faça como que um contrapeso à ascensão da direita populista que está acontecendo nesse período. Mais alguma pergunta? Professor Fernando, a questão do esquecimento seletivo ou não, eu tenho que pensar. 2008, concordo contigo. A China é o seguinte, pelo menos do meu ponto de vista. E eu não sou economista, eu sou historiador. A China, o ponto de partida dela é que eles são muito pobres. Muito pobres mesmo. O ponto de partida que eu estou falando é 1941, 1947, 48. Os erros que foram cometidos na China durante esse período do governo comunista custou caro para a China. Né? O grande salto adiante, não sei o que, pereré, até eles chegarem a esse contrato social de capitalismo sem capitalismo que eles têm lá. Aí tem o seguinte problema, que é calcado no fato da base deles ser muito pobre. Os chineses trabalham muito por semana e ganham pouco. Eu sugiro que os chineses leiam Lenin e comecem a organizar sindicatos. Porque eu não quero essa vida de chinês para nós. Entendeu? A gente tem que entrar num acordo de que tipo de vida nós queremos ter, e isso necessariamente, dependendo da decisão, vai definir também que tipo de consumo nós podemos ter. Agora vai ter essa COP20 lá em Belém, né? Essa coisa de discussão de meio ambiente em regime capitalista eu acho esquisito pra cacete, né? Porque o regime capitalista ele não está comprometido, em essência, com o crescimento sustentável. Ele está comprometido, em essência, com o crescimento. Então, pode ser que isso seja uma instigação de gelo danada. Né? Pelo menos eu penso isso. E penso, puxa, que droga, né? Você vê o Brasil está tentando virar um país que é capaz de dar lição de moral sobre meio ambiente para o resto do mundo, mas 10 dias antes da COP, aprova furar petróleo na Amazônia. Sabe, um momento de sorvete na testa, esse troço, né? Isso desmoraliza completamente. Né? Então, o negócio da China, acho que já tem uma quando o Trump, o Trump tem saudade do século XX, né? Não é Great America, não é Make America Great Again, né? É sonhar com o passado que ele faz. Né? Quando ele ficou com aquele negócio que as indústrias vão voltar para os Estados Unidos, vão empregar os trabalhadores americanos, os chineses fizeram hora com a cara dele. Quer dizer que esses caras de boné na cabeça, tomando cerveja, de chinelo, barrigudo, eles vão trabalhar que nem a gente? É isso? É isso que eles querem para a vida dele? Eles querem trabalhar como chinês? Agora a conta do português, agora a conta do papagaio. Isso não vai acontecer. Entendeu? Então, eu acredito mais numa solução via distribuição internacional do trabalho, né, do que você sair reproduzindo o modelo chinês sem ter aquelas condições que a China tem, né? De pobreza extrema no ponto de partida, de muita gente, de poucas terras agricultáveis. Isso é uma coisa impressionante. A China é enorme, mas tem poucas terras agricultáveis, e o professor quer me responder. Ele quer o microfone, ele quer. Vai ser legal. Não é responder, não, é complementar. Está correto esse questionamento, mas é exatamente isso. Se você apresenta, porque o modelo que você apresentou para os países que queriam enriquecer lá nos anos 60, 70, 80, era um modelo neoliberal americano. Assim, segue esse caminho e esse é o caminho que você vai enriquecer. Hoje parece que a história, né,
e os países não acreditam mais nessa história, tá? E, eventualmente, o modelo chinês pode parecer, né? Não estou dizendo que, não estou entrando no mérito de se ele é melhor ou pior, né? Mas ele pode parecer, para esses países, né, uma alternativa melhor hoje do que o modelo tradicional. Porque tem alternativas daquilo que esses autores estão chamando também de precariado, né? Que é o trabalhador destituído de qualquer direito, que trabalha e ganha de acordo com a quantidade de tempo que ele trabalha e ganha. E a gente vê nas ruas do Rio de Janeiro esse precariado aumentando, juntamente com os motoqueiros, né? Que estão cada vez mais infernizando as ruas do Rio de Janeiro. Eu já quase fui atropelado umas 2 vezes nessas últimas semanas, né? Quanto ao Bento, o Bento, eu ainda estou na expectativa do que as esquerdas vão fazer. Porque eu estava comentando com os meus alunos de alguma turma, no outro dia, o governo Lula, por exemplo, pensando na esquerda brasileira, ele é muito medíocre. Eu acho que o governo Lula é medíocre. O problema é que a alternativa é a barbárie, né? É o fim da civilização, né? Uma coisa desse tipo. O momento brontosauro, né? Mas às vezes dá cansaço, dá chateação. Até porque também trabalhar e dialogar com pessoas que não têm nenhuma relação com a verdade é difícil, né? Então, é muito complicado. A esquerda tem obrigação de criticar a chacina do Alemão e da Penha, a esquerda do Rio de Janeiro. Ela não tem alternativa, ela tem que criticar isso. E aí isso produz, né, um discurso da ultradireita dizendo que você está fazendo isso, você gosta de bandido. Entendeu? Como é que você sai disso daí? Uma coisa você não pode deixar de fazer, é deixar de criticar o que aconteceu. É muito difícil. Eu não tenho saída, não. A minha esperança é que nós montemos uma esquerda democrática. Mas uma esquerda democrática que vai defender democracia liberal, entendeu? É esquisito. Eu continuo achando esquisito. O mundo é esquisito. É muito esquisito. Eu não tenho resposta para você no final. É como os tempos do professor também, da apresentação, do início da fala dele. Obrigado mais uma vez, queridos. Por conta do horário avançado, nós infelizmente não teremos mais tempo para perguntas. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer ao professor Marcos Calexo pela pergunta. Nos vemos amanhã, novamente aqui no Auditório B8, às 11 horas, tá bom? Muito obrigado e até amanhã.